de hoje. Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 12 e 13. Irmãos, pedimos a vocês que respeitem aqueles que trabalham entre vocês, isto é, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com maior respeito e amor, por causa do trabalho que fazem, e vivam em paz uns com os outros. Palavras do Senhor. Não? Bom. Obrigado. Toda ajuda é bem-vinda. Bom dia, pessoal. Bom dia. Graças a Deus que eu estou aqui no meio do povo de Deus. Que Deus me dê a graça de sempre, até o fim da minha vida, estar entre vós, para receber tudo que Ele está me passando cada dia. Preciso muito, muito mesmo. Acho que você também, por isso você está aqui, não é? Gostaria de chamar aqui a Gracineia, por favor, chegasse aqui, diante do povo de Deus. Estou olhando lá atrás, você está aí aqui, né, Gracineia? E também o Henrique, esse jovem, que está de pé aí, já aproveita e vem andando. Sobe aqui comigo assim, porque vocês estão me deixando meio constrangido. Estou me sentindo muito grande, vocês lá embaixo. Gracineia, não sei se todos, certamente não todos vão lembrar. Ela já congregou conosco durante um período, acho que antes da pandemia, não foi? 2018. Ela não esquece, mas eu lembro dela. 19. Verdade. A Gracineia, ela está aqui com o desejo de servir a Deus e usar todos os dons que ela tem para o corpo de Cristo crescer. E quem conhece elas entende porque eu estou falando assim. A Gracineia, ela está, se me permite, está passando umas lutas bem difíceis, né? As irmãs que estão assessorando ela na fé, está ajudando ela, são lutas, sabe? É o adversário que não quer que ela sirva o Senhor mesmo. Por isso eu gostaria de rogar à igreja, eu te rogo, irmão, irmã, que nessa semana, dobre o seu joelho em favor dessa nossa irmã. Nas grandes lutas que ela tem passado, e a minha esposa me compartilha, porque é uma das irmãs que assessora ela, só Deus para ajudar essa irmã mesmo. Eu vi ela sorrindo aqui, eu não estava nem acreditando muito, mas é isso aí. E aqui está o Henrique, né? Cheio de Henrique aqui hoje, né? Este jovem é filho de um grande irmão nosso, Luiz, que congrega lá no Glória. E esse irmão, ele desejou também usar os seus talentos, que Deus deu para ele, é um jovem cheio de talentos. Conversei com o pai dele, rapaz muito interessante, e então ele manifestou esse desejo de fazer parte do corpo de Jesus aqui nesse bairro, Alívio de Melo. Então, se não for pedir muito,
Podemos bater palma para eles? É uma maneira de dar boas-vindas às palmas. Alguns não gostam muito não de palmas não, mas é uma maneira de expressar a nossa alegria em recebê-los aqui entre nós, né? Como nossos irmãos para servir o Senhor, né? Igreja, por favor, vamos pôr de pé diante do Pai e orar em favor deles, para que eles possam ser abençoados aqui no nosso meio e nos abençoar também através do Espírito Santo. Vamos falar com o nosso Pai. Papai, nós continuamos a nossa caminhada como família do Senhor. Nós agradecemos por termos tantos irmãos, tantas irmãs, Pai, não estamos só. Esses irmãos estão sempre nos apoiando de todas as maneiras, visíveis e invisíveis, Pai. E agora, Pai, nós queremos expressar ao Senhor a alegria de nos dar mais 2 pessoas como irmãos, para juntos, Pai, nós nos escorarmos um no outro, para nós chegarmos o nosso sonho eterno, que é a Tua casa, Pai. Pai, nós, enquanto igreja, queremos juntos levantar um clamor aos céus, em nome de Jesus, na intercessão do Espírito Santo, com seus gemidos inexprimíveis, em favor da Dulcineia, Pai. Senhor, o Senhor está vendo tudo que essa irmã tem passado. O Senhor sabe das lutas dela, para ela se manter fiel no caminho do Senhor, Pai. Então, Pai, nós esperamos no Senhor, que o Senhor vai resolver os problemas que ela não consegue resolver. Que o Senhor vai tirar completamente esses problemas que Satanás tem colocado na vida dela, Pai. Para desanimá-la dessa luta, mas como é uma irmã guerreira, Pai, e as irmãs que trabalham com ela, dizem para nós da fé dela, do comportamento dela, da atitude dela, Pai, e que o Senhor abençoe ela, por favor, Pai. Pai, também queremos colocar diante de Ti a vida de Henrique, esse jovem dedicado, esse jovem que está procurando crescer até chegar do tamanho de Jesus, Pai. Assim como nós também, Pai, estamos nessa luta. Que o Senhor o abençoe entre nós, que o Senhor o use entre nós, Pai. Que esse jovem seja uma bênção, não só para outros jovens da congregação, bem como assim para toda a família do Senhor que serve aqui no Alipe de Mel. Pai, em nome de Jesus, seu Filho, é que nós entregamos essas 2 vidas em Tuas mãos, para o Senhor fazer delas uma grande bênção entre nós e na região noroeste, e no mundo inteiro. Em Cristo oramos, amém. Fiquemos à vontade. Ah, sim. Ai, 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 que luta. Relacionamento entre pastores e ovelhas. Vamos conversar durante alguns minutos a respeito desse relacionamento. Nós a igreja, estamos às portas de escolher e reconhecer publicamente
os homens que Deus, Ele chamou para o serviço na congregação. E hoje, nós gostaríamos de falar desse relacionamento, desses novos guias que serão ordenados e também dos guias que já estão servindo. Porque o relacionamento, ele é um fator de crescimento. Relacionamento é muito importante. Na verdade, a humanidade, ela gira em torno dos relacionamentos. Entre todos os relacionamentos, podíamos falar marido e mulher, podíamos falar de pais e filhos, de avô e avós, com seus netinhos, mas hoje nós queremos nos centrar no relacionamento entre os responsáveis pela igreja, os guias da igreja, os líderes da igreja, como queira, o relacionamento deles com o povo de Deus. E é conhecido biblicamente como as ovelhas, né? Então nós vamos trabalhar essa questão em poucos minutos. Como é que você vai conseguir falar em poucos minutos de um assunto tão complexo? Eu não tenho essa pretensão, eu tenho a pretensão de instigar a igreja nessa direção de hoje. Como nós devemos tratar esses homens, juntamente com suas esposas, que fazem um trabalho na igreja, no corpo de Cristo? Geralmente se ouve falar de líderes de igrejas, e da relação desses líderes com os liderados, com os ajudados, abençoados. Se ouve muito falar dessa relação, desse relacionamento. E o que a gente tem visto por aí, no mundo religioso, em todas as esferas, é que há dois extremos quando se fala desses homens e como relacionar com eles. O primeiro extremo é: esses homens são muito importantes. Esses homens, eles são semideuses. E alguns acham até que esses homens é Deus. E aí, a gente pode cunhar que realmente isso é um extremo. Amém? É um extremo absurdo achar que esses homens nem são mais como a gente, de carne e osso, que tem problemas. Hoje de manhã eu estava duvidando que eu ia conseguir pregar. Eu estava meio, não sei como falar. Eu estava meio assim, eu falei: Senhor, me ajuda, eu estou na escala, falar com o irmão pregar no meu lugar de uma hora vai ser difícil, mas me ajuda aí, Senhor. É uma prova óbvia, que mesmo os homens que servem a Deus, junto com suas esposas, suas famílias, eles são muito limitados. Por isso precisam se encher muito do Espírito Santo. Precisam andar muito perto de Jesus. Precisam estar muito com o Pai Celeste, com o Pai Eterno. E com as suas palavras. Porque se não for assim, eu duvido que nós vamos conseguir. Duvido muito. Se você for depender só da sua inteligência, da sua capacidade, da sua sagacidade, e achar que você é o cara.
Somos muito limitados. Mas alguns acham que não. O pastor é o pastor, ele é um Deus e tem que... E aí você sabe onde a gente podia ir com essa conversa. Esse é um extremo. Mas há um outro extremo também, que muitos vão. E é um extremo negativo. Tipo assim, esse presbítero aí, esse evangelista aí, esse diácono aí, ele não sabe nada. Ele é um Zé Ruela, né? Ele acha que ele é o quê? Ele quer mandar na igreja? Ele acha que ele é o tal? E aí, esse outro extremo é um desrespeito para com este homem que está fazendo o trabalho do Senhor. E é uma tristeza isso. É um desprezo. E você sabe quando uma ovelha está te tirando. Jaime, mas ovelha não tira, pastor, é só cabrito. Pois é. Difícil de saber quem é ovelha e quem é cabrito. Só o Senhor sabe. Então, esses são os dois extremos mais comuns. E nós, igreja, nós, ovelhas, porque até mesmo os guias, os pastores, os presbíteros, os bispos, eles também são ovelhas. Porque está escrito nas Escrituras Sagradas que um dia o supremo pastor das ovelhas vai voltar, que é Jesus. E aí, nós somos todos ovelhas, frágeis, fracos. Não é à toa que aquele grande salmista, Davi, aquele guerreiro, ele escreveu um salmo imorredor. E ele disse naquele salmo: o Senhor, complete para mim, é o meu. Amém. E quem fala assim, só pode ser ovelha. Porque se eu falo, o Senhor é o meu pastor, eu só posso ser ovelha. Nada mais. Como Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso Salvador, como Ele espera que tratemos esses homens que Ele qualificou e vem qualificando, qualificação é para toda a vida, esses homens que Ele está chamando para fazer o serviço dEle nessa terra, nesse mundo. Como Deus espera que nós tratemos esses homens e suas esposas, seus filhos, sua família? O Espírito Santo, que inspirou toda a Escritura, ele moveu o apóstolo Paulo para escrever 2 cartas para a igreja lá em Tessalônica, no tocante a esse assunto que hoje nós estamos ouvindo. E quem dera se esse assunto vai além do seu cérebro e ele desce para o seu coração. Que o Espírito Santo possa nos ajudar neste pormenor. Então, o Espírito Santo instruiu Paulo para que ele possa instruir a igreja lá em Tessalônica, e tudo que ele falou lá vai servir muito para a igreja aqui no Alimpo de Melo. Ouça o que o Espírito mandou que ele falasse com aquela igreja. Agora, vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que os presidem no Senhor,
e vos admoestam, e que os tenhais em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros, diz o Espírito Santo. Então, a gente vai fazer o passo a passo desse relacionamento. Primeira coisa que o Espírito levou Paulo a fazer foi Paulo pedir, na verdade, rogar a igreja lá de Tessalônica que prestasse atenção como tratar esses homens de Deus, não como deuses, mas também não como desprezo, tratar da maneira que Deus manda, que Deus quer. Está escrito nas Escrituras, é só ir lá que você vai aprender, que eu vou aprender também. Então eu gostaria de também rogar a igreja aqui no Alípio de Melo, rogar a vocês, pedir vocês, que nós tratemos estes homens como Deus quer. Paulo diz depois que acateis com apreço. Deus espera que você acate esses homens com apreço. Acatar como assim? Olha, se você for no dicionário, for no Google e pesquisar, você vai encontrar que acatar é obedecer. Eu fiquei meio de cara, assim, uá. Quer dizer que os guias da igreja falam com o irmão, com a irmã, e ele e ela precisam obedecer? É simples assim. Mas é difícil da gente, às vezes, obedecer. E esse problema nosso nasceu lá no Éden, que maculou a nossa natureza. E infelizmente, nós somos rebeldes por natureza. Todos nós. É uma luta. A esposa lê na Bíblia, mulheres, obedeçam a seus maridos. E elas estão lutando com isso e vai lutar até morrer. É difícil obedecer ao nosso governo. E Deus te manda obedecer ao governo. Mas também é uma luta para obedecer ao governo. Então o Senhor está dizendo que é para nós acatarmos esses homens, obedecê-los, por entender que eles são dignos de ser tratado assim, relacionar com eles assim, porque Deus espera que a gente faça isso. É para acatar eles com o apreço. Ver o que eles fazem, né? Qual o trabalho deles. Depois ele fala, esses homens, eles trabalham no Senhor. O trabalho que esses homens fazem não é para um patrão como o seu patrão lá na sua empresa. O patrão deles é o Senhor. E o Senhor está conosco todos os dias. Todos os dias. É um patrão que não dá para mossegar no serviço. Porque ele nunca se ausenta. Queria falar mais sobre o serviço, mas não dá hoje não, deixa para outra oportunidade. Como é que nós prestamos serviço lá nas nossas empresas? Esse Senhor também está lá. Mas é assunto, é uma matéria para uma próxima oportunidade. Hoje vamos focar só nos presbíteros. Eles trabalham no Senhor. O trabalho que eles fazem é para o Senhor, né? E para vocês relacionar com Ele, porque eles estão presidindo você. Eles estão te liderando, eles estão te guiando.
Você está debaixo, esse rebanho está debaixo do trabalho desses homens. E esses homens têm que fazer um excelente serviço, porque eles hão de prestar conta a Deus. Nenhum de nós gostaríamos de enfrentar o juízo final para prestar conta do trabalho que eu fiz para o Senhor. Nossa, é uma luta muito grande, é uma prestação de conta que nós vamos fazer ao Senhor. Por isso, esses nos lideram, esses nos guiam, mas o trabalho deles é muito árduo, emocionalmente, mentalmente, fisicamente. Estou falando dos que trabalham mesmo, né? Você sabe o que estou falando. Eles te admoestam. É o trabalho desses homens te admoestar, te ajudar espiritualmente, te aconselhar, te animar, te encorajar, te ajudar a lutar a luta do pecado, porque eles também lutam anos, eles sabem disso. E uma coisa que eu achei assim muito incrível, e eu tive que piscar e pôr os óculos. Está dando para ler sem os óculos, por isso que eu estou aqui. Mas você sabe, né? Contrariando o João ali, mas vamos lá. Olha que coisa que Deus fala do relacionamento nosso de ovelha para esses homens que servem na casa do Senhor. Os diáconos, os evangelistas, os presbíteros, olha que coisa. Que os tenhais com amor e em máxima consideração. É o cuidado do Pai para esses homens que estão trabalhando, juntamente com suas esposas e com seus filhos. Eu preciso ter consideração com eles. Não, o Senhor não disse para você ter consideração. Ele disse para você ter o quê? Máxima consideração. E antes da consideração com eles, que os tenhais em amor. Que ame esses homens, que cuide deles. Mas só eles podem ser amados e nós? Não, é para a gente amar todo mundo. É todo mundo amando todo mundo, servindo todo mundo, é a família de Deus. Mas hoje o foco é no relacionamento das ovelhas com seus pastores. Permita-me fazer esse foco. Então ele fala que o tenhais é amor e mais consideração. Por quê? Ter essa consideração com essas pessoas, com esses homens. Aí ele disse lá, por causa do trabalho que realizam. É só por isso, tá bom? Podia ser por mais coisas, né? Mas por quê? Esses caras pensam que são quem? É melhor que eu? Não, não é nada melhor que você. Eles são tão bons quanto você. Ou você é melhor até do que eles em muitos aspectos. Mas eles estão prestando um serviço ao Senhor, que é te conduzir. Não se trata de, o cara, não se trata disso. Se trata de um serviço prestado pelo chamado que ele colocou para esses homens. É por causa do trabalho que realiza. E depois, o Espírito Santo levou Paulo a dizer para a igreja lá em Tessalônica, e hoje isso também é para nós, sabe por quê? No Novo Testamento, e falando das cartas que os apóstolos escreviam, eles falavam assim, essas cartas vocês passam para todas as congregações, porque todas elas tinham que ler. Eles eram itinerantes, e as cartas também eram itinerantes. Uma carta que se lia em Colosso, lia-se em Éfeso. Uma carta que lia em Éfeso, lia também em Filipos. E que se lia em Filipos, lia também lá em Tessalônica. E leu lá em Tessalônica, leia também no Alipo de Melo. Porque nós também precisamos aprender como relacionar com esses homens. E eles diz, fechando esse ponto aí, a igreja em Tessalônica, vivei em paz uns com os outros. Vivei
em paz uns com os outros. Tem ovelha que é muito difícil. E é difícil de viver em paz com essa ovelha. Mas esses homens já estão experimentados. Eles já conhecem a natureza humana, então eles são os caras, o suprassumo, eles sabem de tudo? Não. Porque um dos requisitos para servir na casa do Senhor é que vocês já tenham uma certa idade. Você não é mais jovem. E você já conviveu bastante com o povo de Deus. E você conhece e precisa conhecer cada vez mais a natureza humana. E tem umas ovelhinhas que eu vou falar com você, viu? Nossa! Ah, irmão, mas também tem uns pastores também que não dá. Ah, essa ovelha é rebelde mesmo, tá vendo? Você tá vendo? É desse jeito. O que fazer com essa natureza humana, gente? Não sei, me ajuda aí. O ser humano é complexo demais. Por isso precisa amar, compreender e ajudar. Última parte do que vamos compartilhar. Os guias espirituais são passíveis de erros e de correção. 1 Timóteo 5, 19 e 20, o Espírito Santo agora usa Paulo para instruir Timóteo, que trabalhava, servia a igreja de Éfeso. Agora não é mais Tessalônica, agora é Éfeso. E também é o Olímpio de Melo. Diz o Espírito do Senhor: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Nossa, direto assim? É, direto assim. Primeira coisa que foi dita: não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Esses homens são passíveis de erros, são passíveis de pecado, são de carne e osso, já sabemos. Mas como que eu devo, quando eu vejo um desses guias, desses homens pecando, como que eu devo agir? Você deve agir como o Senhor está te mandando agir. Não é você começar a falar para todo mundo: ah, sabe quem que eu vi ali no bar bebendo? Meio tonto. E sai espalhando para a ovelhada inteira. Vai ser uma aberração que você vai ver. Vai dar uma confusão nessa igreja que você vai ver. Pois é, não é para fazer assim. É para fazer como? É para você chamar 2 ou 3 testemunhas. Vem cá, toda sexta-feira ele vai lá. Eu trouxe você como testemunha, presta atenção. Olha lá vai ele, ó. A mulher dele está lá, mas ele está aqui, ó, com aquela novinha lá, ó. Você está vendo, né? Ó. Ah, então agora você tem testemunha. E você vai fazer uma denúncia. Então, agora você está cumprindo a Bíblia. Vai lá e cumpre. Faça o que Deus mandou fazer. Não é sair falando. Mas você vai lá, conversa com ele. Leva as testemunhas. Porque um só? Ah, duvido. Ah, você está inventando. Ah, mas quando tem 2, 3 pessoas que viram, pessoas que de índole, de caráter séria na igreja, é bom achar umas testemunhas assim, né? Pois é. Aí o Senhor disse mais: quanto aos presbíteros que vivem em pecado, nossa, há uma diferença entre você pecar e você viver em pecado. Pecadores todos nós somos. Sim ou não? Sim, né? Provavelmente eu já pequei hoje, antes de vir para o culto. E se eu pequei, foi mais contra a minha esposa, porque para arrumar para chegar aqui, deixa, isso é outra coisa. Confissão de pecado é depois. Mas, assim, provavelmente eu tenha pecado. Eu não me lembro se eu ofendi a minha esposa. Não quero ofender, mas...
pecar, todos nós pecamos. Agora, viver em pecado, aí é outro departamento. É uma conduta inapropriada. E se está vivendo, porque é um defeito de caráter. E aí vai precisar lidar com esse guia, com esse homem de Deus que está vivendo em pecado. E como que faz para corrigir esses homens assim que estão vivendo em pecado? A gente não tem muita coragem de fazer isso não, porque vai dar um fuzuê. É igual uma caixa de abelha, de marimbondo, que você dá uma paulada, uma pedrada e sai voando aquela bicharada, aquele zumbido assim. O segredo para você não ser picado é você deitar no chão, não sei se você sabe, ou então mergulhar na água. Aquelas bichinhas matam a gente, se muitas picarem a gente. Mas o Senhor disse: repreenda-os na presença de todos, para que os demais temam. Claro que tem um processo, até cabe em Mateus capítulo 18, versículo 15 em diante. Temos que dar aqueles passos, que são os passos da disciplina, né? Tem que ser feitos os passos. Mas uma vez que ele está vivendo em pecado, então os guias da igreja vão ter que ter a ousadia, a coragem de chegar diante do rebanho e repreender publicamente. Ele é ser humano, pode errar. A gente não espera que chegue a esse ponto, mas pode acontecer. Nosso tempo está bem gasto, em respeito a você e ao trabalho que os presbíteros fazem, tal, do horário. A gente tenta cumprir o horário mesmo, né? Ninguém está acima da liberdade. Mas peço sua compreensão que hoje foi um pouco fora da curva o nosso culto, né? Aconteceu muitas coisas, então foi meio fora da curva. Mas nós estamos fechando, ok? Só um segundinho. Gostaria de deixar um desafio para nós igreja, no tocante a este assunto tratado hoje, porque estamos às portas de reconhecer publicamente os novos e futuros guias na casa de Deus. Qual casa somos nós? E o desafio é: irmão, meu irmão, minha irmã, eu te desafio, em nome de Cristo, que você possa repensar, que você possa rever os seus conceitos à luz da Bíblia, palavra de Deus. Como eu devo tratar diáconos, presbíteros, evangelistas que estão fazendo o trabalho do Senhor. É óbvio que não são esses homens que devem ser acatados, respeitados. Tem muitos irmãos que servem aqui, irmãs que servem aqui, e que estão à frente de muitos ministérios, grandes trabalhos para Deus, sob a supervisão e cuidado dos presbíteros. E a gente precisa respeitar esses irmãs que estão à frente de ministério também. Até um presbítero não deve chegar lá, no ministério que ele não está lidando muito, vai ser assim a partir de hoje e acabou. Não é assim que nós agimos. É relacionamento. O ser humano é frágil, chora e machuca à toa, dói na alma, no coração. Você fazendo um trabalho o melhor que você pode para Deus, chega lá uma pessoa, ainda que seja um presbítero, e simplesmente muda tudo e não conversa, e não é sensível. Não é a nossa prática, né, irmãos? Ainda que ele possa tomar umas atitudes assim, porque ele deve ter as razões deles para fazer isso, contudo, precisa ter respeito para toda a irmandade, quando está prestando serviço para Jesus.
e nós não sermos controladores do povo de Deus, servidores. Terminamos. Vamos nos pôr de pé na presença do Pai e nós vamos pedir a Ele que continue nos ajudando e nos dando compreensão de tudo que nós ouvimos aqui. Assim que eu termino essa conversa com o nosso Pai, fique à vontade, meu irmão, minha irmã, que Deus abençoe a sua semana, que Ele guarde você e que você possa estar buscando Ele durante a semana e no próximo domingo nós estarmos juntos para continuar aprendendo de Deus através da sua palavra.